Olá, vocês, ouvintes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril do ano de 2026, e este é o resumo esportivo entrando. Lembro que vocês podem nos ver e ouvir acessando a Rede Gama NGT, baixando o nosso aplicativo ali na sua loja de aplicativos e também pelo nosso streaming e nas melhores operadoras de TV a cabo, Rede Gama NGT, sempre com você. Bom, vamos começar falando um pouquinho do Campeonato Brasileiro da Série A, que é o nosso grande foco por aqui. Na rodada de sábado, no primeiro jogo de sábado, nós tivemos em São Januário 2 para o Vasco, 1 para o São Paulo, um jogo que parecia fadado a mais uma derrota da equipe Cruz Maltina. O São Paulo saiu na frente, mesmo não jogando bem, aproveitou uma falha, uma assistência do lateral cuiabano do Vasco, que acabou cedendo o primeiro gol ao São Paulo, o gol do Luciano, e o Vasco na segunda etapa voltou com uma outra mentalidade em campo e acabou virando 2-1. A pressão segue firme e forte em cima do técnico Roger Machado. Já começam as especulações sobre a sombra do Dorival Júnior, que é um técnico muito bem visto pelos dirigentes e principalmente pela torcida do São Paulo Futebol Clube, e o Roger, sem tempo para treinar, sem tempo para colocar em prática as suas ideias, vai sendo, entre aspas, fritado no Morumbi. No outro jogo da rodada, envolvendo um clube carioca também, o Botafogo foi a Chapecó e sapecou uma goleada de 4-1 na Chapecoense. O primeiro tempo virou 3-0 do Botafogo. Na segunda etapa, a Chapecoense diminuiu e no final o Botafogo ainda chegou ao 4-1. Essa partida merece uma pequena reflexão. Assusta o fato da gente ver a Chapecoense, caçula desse ano na Série A, parece já fadado ao rebaixamento. É uma equipe que não demonstra forças. Perdão. Ela não demonstra forças para se recuperar. Mesmo jogando no seu estádio, mesmo jogando com o favorecimento do seu gramado sintético, mesmo jogando com o apoio da sua torcida, é uma equipe que se posiciona muito abaixo das outras, tecnicamente, individualmente falando, e parece já se contentar com o rebaixamento. É realmente preocupante. Nós estamos ainda não chegando nem à metade do campeonato, a Chapecoense mostrar que não tem muitas condições de reverter esse quadro. Mas eu lembro que o campeonato é longo, o campeonato vai ter uma parada grande para a Copa do Mundo e vai permitir que algumas equipes refaçam seus elencos, refaçam a sua estrutura, refaçam os seus objetivos, e podem existir dois campeonatos, o antes e o depois da Copa. E é nisso que aposta o pessoal de Chapecó. Seguindo ainda no sábado, num barradão com um público até abaixo do esperado, Vitória 0, Corinthians 0. Dava para dizer que 0-0 foi a nota dos times. Eu lembro que o primeiro chute a gol, a primeira defesa do goleiro Hugo Souza do Corinthians foi aos 40 do segundo tempo. E o Corinthians não finalizou no gol nenhuma vez. Numa partida em que as duas equipes não conseguem chutar a gol, 0-0 é resultado e endota. Perigo para a equipe do Corinthians, que vem empatando muito, apesar da tal da invencibilidade do técnico Fernando Diniz, da equipe passar 4 jogos sem tomar gol. Não adianta só não tomar gol. É melhor perder um jogo e ganhar outro do que empatar 2. E o Corinthians, com esse empate, depois a gente vai ver mais à frente, é o primeiro time na zona de rebaixamento. É um início ainda, a gente vê condições e a gente acha que isso vai acontecer, mas nunca é bom passar uma rodada na zona de rebaixamento. E o Vitória, que vinha num momento de muita empolgação, mostrou um time absolutamente limitado e sem alma dentro do campo. Aquele Vitória que outro dia nós vimos ganhar do São Paulo jogando com muita intensidade, parece que ontem faltou no ensaio, não foi, e o Corinthians acabou
não passando grandes sustos, mas também não ofereceu grande perigo. Um 0-0 muito chato e que premia, entre aspas, o péssimo futebol das duas equipes. Fechando a rodada, Cruzeiro 2, Grêmio 0, resultado que tirou o Cruzeiro da zona de rebaixamento e alçou o Corinthians a esta posição. O Cruzeiro vem se recuperando nas mãos do Arthur Jorge, é um elenco, na minha opinião, para disputar título, não acredito que ainda dará tempo, mas com certeza logo logo estará na primeira página na tabela. Já o Grêmio é mais ou menos o que está acontecendo com a Chapecoense. Só que o Grêmio ainda não está na zona de rebaixamento e não acredito que será um time fadado ao descenso. O Grêmio não demonstra forças. O técnico Luiz Castro, ele montou uma equipe, montou um plano de jogo e ele não sai do seu plano de jogo. E a equipe não vem funcionando dentro do plano de jogo proposto pelo técnico português. Na entrevista coletiva, foi perguntado a ele se ele não pensava em mudar os seus conceitos de futebol, pelo menos para esse momento da equipe gremista, e ele respondeu que sim, e pensa em mudar, porque não vem dando certo. O elenco do Grêmio não é o super elenco que todo mundo imagina, que seja principalmente a torcida do Tricolor Gaúcho, mas não é um elenco para jogar um futebol tão pífio como foi jogado contra o Cruzeiro no Mineirão na noite de sábado. Se a gente depois a gente vai olhar a classificação, o Grêmio está um ponto acima da zona de rebaixamento. E um ponto acima da zona de rebaixamento significa que, numa rodada, você pode simplesmente entrar nessa zona de rebaixamento e aí fica muito complicado para sair. Isso daí a gente vai ver no nosso terceiro bloco, ali no nosso no nosso tempo extra aqui da Rede Gama NGT. O nosso resumo esportivo ele vai ficando no seu primeiro tempo por aqui. Já já a gente volta com o segundo tempo, falando um pouco da rodada de domingo do Campeonato Brasileiro da Série A e também um pouquinho de outros esportes e passando para você também a classificação do Campeonato Brasileiro. Um minutinho só e a gente já volta. Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos agora com o nosso segundo tempo aqui do resumo esportivo, pela Rede Gama NGT, falando um pouquinho da rodada de domingo. Num lindo domingo de sol em Porto Alegre, muito boa a afluência de público, mais de 30 mil pessoas no Beira-Rio, Internacional 1, Mirassol 2. Quem vê o placar fala, pô, mas o Mirassol é o grande time, é a grande revelação. Isso foi o ano passado. Esse ano o Mirassol mudando um pouco os seus jogadores, mudou o planejamento, eles estão se dedicando a Libertadores também, são 3 campeonatos a serem disputados, mas o Mirassol fez um jogo seguro, aproveitou as chances que teve, abriu 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Inter pressionou e no finalzinho acabou fazendo um gol. O grande problema tanto do Inter como do seu arqui-inimigo Grêmio é que a ideia de jogo dos seus treinadores, o Luiz Castro de um lado e o Pesolano do outro, não está dando certo. A ideia de jogo não dá certo e isso está provocando uma grande queda nas equipes em termos de tabela. A gente vai ver também que o Inter e o Grêmio estão em posições preocupantes. Estão com a mesma pontuação e com a mesma preocupação em relação à zona de rebaixamento. O Mirassol, resta saber se passou aquela tempestade de maus resultados e más apresentações, ou foi apenas um momento que a equipe aproveitou a falha do seu adversário. As próximas rodadas vão mostrar para a gente o que realmente vem se passando com a boa equipe do interior paulista. Seguindo ainda no domingo, no Couto Pereira, em Curitiba, 2 para o Curitiba, 0 para o Galo Mineiro. O Curitiba mantém a sua ascensão, que iniciou o campeonato muito bem, fez grandes partidas fora de casa, ganhou jogos muito importantes fora de casa e não vinha desempenhando bem dentro da sua própria casa. O que não aconteceu ontem,
jogou com muita segurança, não deu chance para o Atlético Mineiro, e o técnico, o Barba Domingues, à noite já colocou seu cargo à disposição, pensando em sair da direção do Galo Mineiro, porque também não vem conseguindo fazer com que a equipe de Belo Horizonte represente dentro do campo aquilo que ela tem em suas linhas. Realmente o Galo é um elenco que deveria estar muito, muito acima do momento, da posição que se encontra. E o Coritiba vem se aproveitando, chega a 19 pontos, vem se colocando na primeira parte da tabela para quando chegar no final do campeonato já ter a gordura necessária para não passar por aquele sufoco que é lutar para não cair. No outro jogo de domingo à tarde, numa Vila Belmiro com bom público, Santos 2-3 para o Fluminense. O Santos saiu na frente, o Fluminense empatou com um golaço do Savarino, o Santos foi à frente de novo, o Fluminense empatou e virou. O Fluminense foi cirúrgico nas oportunidades de gol que recebeu, e o Santos, apesar de continuar sendo um time que joga mal, é um time também que não vem sendo bafejado pelas sorte. É impressionante, tudo de ruim vem acontecendo com a equipe santista. E não falo apenas de Neymar, eu falo da equipe como um todo. Não é uma equipe tão ruim como dizem, não é uma equipe tão abaixo da crítica como é falado, é uma equipe razoável. E razoável para boa, e tem em Neymar o seu ponto central, e que isso às vezes acaba prejudicando. Ontem ele jogou a partida toda e mostrou, pelo menos para mim, que ele continua sem conseguir jogar futebol. Eu percebo que ele parece querer fazer algumas jogadas e não consegue mais. Isso preocupa. Por quê? Porque o problema ou é mental ou é físico. Se é mental, ele precisa ainda ter uma chance de corrigir. Se é físico, e eu aposto nesse momento, não tem mais jeito. Simplesmente o corpo dele não aceita mais praticar o futebol em grande estilo. Ontem a gente viu que teve um determinado momento que ele carregou a bola na direção do gol e tinha tudo para finalizar da entrada da área. Ficou com medo de chutar, tocou para a direita, recebeu dentro da área e dentro da área ele finalizou muito mal. Um gesto técnico, como gosto de dizer hoje, que não existia no passado para o Neymar. Então ele vem falhando em momentos específicos onde ele não falhava antes. Isso é preocupante. Volto a dizer, na minha opinião, Neymar não consegue mais desempenhar aquilo que ele espera e gostaria. Muito complicado, mas essa é a dura realidade do momento. Ainda no jogo de ontem, no Allianz Parque, perante 39 mil pessoas, o Palmeiras, o grande líder do campeonato, bateu o Atlético Paranaense por 1-0. Um jogo sem grandes emoções e revelou aquele script que a gente já conhece. O Palmeiras é pressão no início da partida, fez o seu gol com Gustavo Gomes aos 15 minutos do primeiro tempo e depois passou a controlar a partida. Partida que ficou até um pouco enfadonha, fraca tecnicamente, porque o Atlético não saía para buscar o empate e o Palmeiras controlava a bola, impedindo que o Atlético a tomasse para atacar. Foi um jogo meio de xadrez, um pouco chato ali no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e no início do segundo tempo a expulsão do zagueiro Murilo fez com que a equipe paranaense tivesse um pouco mais de ânimo para agredir, mas não conseguiu grandes oportunidades. O Palmeiras fechou a sua entrada da área e o Atlético, sem muita criatividade, o técnico da Real Madrid tentou algumas alterações jogando a equipe para frente. O Atlético, sem muita criatividade, acabou apenas tendo um pênalti muito discutível marcado pelo árbitro. O árbitro marcou com muita convicção, um lance super confuso. Na minha opinião, não houve o pênalti, mas o árbitro acabou marcando com tanta convicção, repetindo, que foi estranho ele ser obrigado a ir até o VAR e depois retirar o pênalti. Na minha opinião, não houve o pênalti, mas a atitude do árbitro foi uma atitude fora dos padrões. Em mais um jogo da rodada, o Bragantino bateu o Clube do Remo por 4-2, um verdadeiro
passeio, foi um verdadeiro passeio da equipe de Bragança Paulista e não encontrou nenhuma resistência no Clube do Remo. Clube do Remo e Chapecoense parecem fadados ao rebaixamento, parecem equipes que não conseguem reagir, parecem equipes que não têm a determinada força para reagir. Você já vê equipes entrando em campo derrotadas, equipes entrando em campo com uma autoestima baixa e sem grandes objetivos. E na última partida da rodada de ontem, o Flamengo bateu o Bahia por 2-0 no Maracanã, no melhor estilo já Leonardo Jardim, né? Aquele estilo reativo, uma equipe que joga sem muita firula, que joga verticalmente, não faz muita questão de posse de bola, toca para lá, toca para cá. É um estilo meio parecido com o que o Abel Ferreira começou a implantar no Palmeiras, um estilo agressivo, uma equipe muito objetiva e que tem dentro o Arrascaeta fazendo uma grande partida. E o que acontece? Uma equipe que vem aprimorando as suas finalizações, não perde gols, mantém a bola no seu campo ofensivo, verticalmente, causa muito perigo. O Flamengo vem no rastro do Palmeiras e, logicamente, aquilo que a gente previa, que muita gente previu, Flamengo e Palmeiras continuarão polarizando a luta por títulos aqui no futebol brasileiro, pelo menos a nível de campeonato nacional, a nível de um torneio de pontos corridos. O nosso segundo tempo do resumo esportivo vai ficando por aqui e a gente já volta com o tempo extra da nossa prorrogação, o nosso terceiro tempo. Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos aqui na Rede Gama NGT com o nosso tempo extra, com a nossa prorrogação, onde a gente vai mostrar para vocês a classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, disputado as 12 partidas, é o líder com 29 pontos. O Flamengo vem na sequência em segundo com 23, mas tem um jogo a menos. Então a diferença real pode ser apenas de 3 pontos, ou seja, um confronto direto. O Fluminense é o terceiro com 23 pontos em 12 jogos. E o São Paulo, apesar da derrota, fecha o G4 com 20 pontos em 12 jogos. O quinto colocado é o Bahia com 20 pontos, mas em 11 jogos. Em sexto vem o Atlético Paranaense com 19 pontos em 12 jogos, tendo ao seu lado o Coritiba com 19 pontos em 12 jogos. Só que pelos critérios de desempate, o Atlético vai à frente do Coritiba. Na zona de rebaixamento, a gente vai ter Chapecoense, a última, com 8 pontos em 11 jogos. O Remo é o penúltimo, com os mesmos 8 pontos, mas em 12 jogos. O Mirassol chega a 9 pontos em 11 jogos. E o Corinthians é o porteiro da zona de rebaixamento, é o primeiro da lista, com 12 pontos em 12 jogos. Agora, chama atenção para um ponto acima do Corinthians, a gente tem Cruzeiro, Santos, Grêmio e Internacional. Todos com 13 pontos. E depois, na 12ª posição, o Galo Mineiro com 14. Então, você tem, num universo de 5 posições, 6 times brigando para sair da confusão. Ou seja, uma vitória de um deles e uma derrota dos outros acaba mudando completamente essa situação. Mas são todos times grandes, times de camisa. Galo Mineiro, Grêmio, Inter, Santos, Cruzeiro e Corinthians são times que costumariam estar na parte de cima da tabela e que parece terão muitas dificuldades neste ano. Pelo menos no Campeonato Brasileiro, que é sobre ele que a gente está falando neste exato momento. Vamos agora mudar um pouco a chave e vamos falar um pouquinho do brasileiro João Fonseca, que na semana que se findou atingiu mais umas quartas de final de um torneio de tênis de grande porte, o ATP 500 da cidade de Munique, na Alemanha. Ele parou no norte-americano Ben Shelton, perdendo por 2-1, um americano número 6 do mundo, e que acabaria se tornando o campeão do ATP 500 de Munique. Ou seja, o Fonseca continua fazendo jogos muito bons, pegando os jogadores melhor ranqueados que ele e vem fazendo uma
grande campanha no Saibro Europeu. João Fonseca aqui vai jogar ainda o Torneio de Madrid, o Aberto de Roma, para depois finalizar a temporada de Saibro com o famosíssimo Torneio de Roland Garros. Quem sabe, né? Até o final de Roland Garros ele consiga chegar numa posição melhor no ranking, ele que já é top 30, quem sabe consiga subir para que se torne um top 20 no tênis mundial. Isso é muito interessante e ele vem galgando e vem fazendo por onde? Vem jogando, vem atingindo sempre boas situações, fazendo 2 ou 3 quartas de final em torneios de grande porte. Isso é muito importante para a solidez do seu jogo. Jogo que vem evoluindo muito e acredito que teremos em breve um jogador entre os melhores do mundo, pelo menos em termos de ranking mundial. Falando um pouquinho dos esportes amadores aqui, a NBB e a Superliga já estão nos seus playoffs. A Superliga, tanto masculina feminina quanto a feminina, já vem para a decisão, a Superliga feminina, perdão, já vem para a decisão dos finalistas. O Osasco vem duelando com o Minas, uma vitória para cada lado, e o Flamengo vem duelando com o Praia Clube também, uma vitória para cada lado. Ainda acho que Sesc Flamengo e Osasco farão a grande final da Superliga feminina, que será no ginásio do Ibirapuera, no dia 3 de maio. Começam os playoffs da NBB, as equipes já estão espalhadas, o grande duelo, na minha opinião, será Paulistano e Mogi, o duelo mais equilibrado, que começa na terça-feira, também conhecido como amanhã, e o resumo esportivo vai estar acompanhando para vocês. E antes de encerrar o resumo esportivo, queria falar um pouquinho da Premier League. Tivemos ontem um jogo maravilhoso, Arsenal 1, Manchester City 2, Arsenal 1, jogado no Etihad Stadium. O Manchester fez valer o seu mando de campo, ganhou do Arsenal por 2-1, diminui a diferença para 3 pontos, só que o City, ele tem um jogo a menos. Jogo que deverá cumprir neste meio de semana. Se o City vencer por 2 gols de diferença, ele assume a ponta do campeonato inglês, está faltando várias rodadas. Agora, por que a gente está falando disso? Porque acho que vai ser o 3º ano seguido que o Arsenal lidera o campeonato inteiro e me desculpem a palavra, entrega no final. A grande preocupação dos torcedores londrinos é que isso aconteça este ano de novo. E pelo futebol apresentado, pela vontade como a equipe do Pep Guardiola se dedicou à partida de ontem, eu acho que o Manchester City se credencia tornar-se-á o favorito a mais um título do campeonato inglês, mais um título da Premier League, e o Arsenal, pelo jeito, vai morrer na praia. Muita coisa ainda vem por aí. Quem gosta do bom futebol não pode perder essas últimas rodadas da Premier League. E vamos ficando por aqui com o nosso resumo esportivo de hoje, que vai voltar seguramente na próxima segunda-feira, falando tudo o que acontece no mundo esportivo, principalmente no futebol. E você sabe que Rede Gama NGT sempre com você.